Olá, seu Juso, Damiana. Estão me ouvindo bem aí? Me dá um retorno. Boa noite, seu Wilson. Oi, tudo bem? Bom, boa noite a todos. Já deu nossa hora aqui. Vamos mais uma vez aqui juntos. Agradecendo a todos vocês que estão nos assistindo, que nos apoiam. Nós do Esperança viemos mais uma vez agradecer por toda a ajuda que estamos recebendo durante a nossa entrega das cestas básicas. Esse mês nós entregamos 135 cestas, se não me engano. E a próxima entrega é agora dia 29 de agosto, não é isso? Último domingo do mês, dia 29 de agosto. E a gente conta de novo com vocês, com todos vocês que participam conosco, direta e indiretamente, das doações de alimentos, nos drive-thru, que leva lá os alimentos pra gente. A gente agradece mais uma vez de coração essa parceria, essa união que faz a gente atender todas aquelas famílias que chegam na casa. É importante sempre ressaltar sobre isso, sabe? Toda vez que eu tenho oportunidade eu lembro, né? Porque quem chega no Esperança hoje e vê aquela casa já montada, estruturada, e o trabalho que é feito social, que vocês nos ajudam, não conheceu como era antes, né? Então a gente hoje, quem está lá há muito tempo, os trabalhadores da casa, todos que já estão lá, sabe como é que era, né? A gente começou entregando, a gente conseguia saco de cebola e saco de batata, e muitas das vezes, quando a gente ia fazer a entrega, a cebola já estava apodrecendo no fundo do saco, e eu lembro que era um mau cheiro, sabe? E a gente tinha uma panela, e a gente enchia a panela, e quem ia lá, as famílias que iam lá, levavam um saquinho. Aí a gente colocava um pouquinho de cebola e um pouquinho de batata, um pouquinho de cebola, um pouquinho de batata. E hoje nós estamos entregando aí, numa média de 90 a 160 cestas, já chegamos. Tudo organizadinho, bonitinho, o alimento limpo, cheiroso, pronto para ser consumido. Então é emocionante. Então a gente agradece, o Esperança agradece a vocês por mais uma vez, pela ajuda que vocês têm nos dado, tá bom? Lembrando também que está aí o canal do Esperança aí nas plataformas digitais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. É só acessar, gente, @esperancacotia, que você consegue nos encontrar. Lembrando também que nós temos um telefone do atendimento fraterno, que é 96327-3578. Repetindo, 96327-3578. Esse é o telefone do atendimento fraterno. Todos nós sabemos que às vezes nós passamos por dificuldades e precisamos conversar com alguém, né? Então, nesse momento de isolamento, devido ao Covid, muitas casas estão fechadas. Então a Esperança disponibiliza esse canal nesse telefone para que você possa entrar em contato conosco e agendar o seu atendimento. E se você não está precisando, mas conhece alguém que precisa, por favor, indica a gente lá, tá bom? Passe o nosso telefone para ele. Assim que você mandar uma mensagem, depois a Esperança retorna a ligação ou a mensagem, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês, a todos que nos ajudam todo mês, a vocês que nos assistem aqui e que compartilham nossas postagens, nossos vídeos. Lembrando que todas as nossas palestras estão lá no YouTube, é só você acessar o nosso canal e assistir, tá bom? Bom, vamos fazer nossa prece inicial, para que a gente possa dar início ao nosso evangelho de hoje. E aí eu convoco a vocês a nos ajudar, sintonizando os seus corações, os seus pensamentos a Jesus, o nosso grande mestre amado, elevando nossos pensamentos, acalmando e serenando o nosso espírito, tirando de nossos corações os melhores sentimentos, imaginando a figura do mestre amado perto de nós, sobre a nossa casa, com seus braços fraternos abertos, com seu sorriso bondoso e teu olhar meigo, rogando a Ele, a todos os mentores de cada um de nós, da Casa Esperança, os trabalhadores incansáveis,
que nos abençoe neste momento, para que possamos, Senhor, dar início ao nosso evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá. O tema que a Márcia nos propôs hoje, eu achei muito legal. E, na verdade, não era para me fazer hoje, né? Era para me ter feito sábado, mas como eu trabalhei, a Márcia trocou comigo. E por incrível que pareça, ontem e hoje, eu venho vivendo situações que é bem a ver com o título hoje. Vencendo a si mesmo. Vencendo a si mesmo. Deixa eu só baixar um pouquinho desse aqui, para a gente poder conversar melhor. Assim. Vencendo a si mesmo. É importante a gente começar a refletir um pouco sobre esse tema. Eu fiz uma reflexão muito interessante, buscando lá na minha memória, antes de eu ser espírita e depois. Antes de eu ser espírita, e aí eu confesso isso, eu não tinha essa reflexão aprofundada sobre vencer a mim mesmo, minhas paixões, né? Minhas más paixões, vamos dizer assim. E eu sempre, em toda situação que me incomodava, queria ter razão. E muitas das vezes, quando me agrediam, sejam por situações que o meu egoísmo não aceitava, ou o meu orgulho ficava mais acerbado, a primeira reação que eu tinha era de revidar. Então, se alguém não fosse como eu desejava ser, que essa que é a verdade, eu gostaria de revidar. E assim foi em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida. Até que algo muito dolorido aconteceu em minha vida e me fez mudar e me apresentou essa doutrina espírita. E dentro da doutrina espírita, como todos aqui já conhecem, ou aqueles que não conhecem, eu convido a vir conhecer. Quando se fala vencer a si mesmo, é lógico que nós estamos pensando também na nossa reforma íntima, né? Combater o mal que ainda existe em nós. E agora, como espírita, fazendo e refletindo sobre aquela frase de Kardec, que fala assim, ó: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Eu venho fazendo isso quando eu entrei na doutrina espírita. E voltando na reflexão antes de conhecer a doutrina espírita, a fé raciocinada, entender um pouquinho mais sobre a imortalidade da alma, o processo evolutivo e até mesmo o processo de educação que a vida tem sobre nós para nos direcionar neste rumo de evolução, que nós vamos falar um pouquinho disso também. Essa frase de Kardec é completa exatamente para todos nós que dizemos ser espíritas. Ele não diz que espírita é aquele que já está pronto. Ele está falando que espírita, o verdadeiro espírita, é aquele que reconhece suas más inclinações e combate incessantemente para melhorar. Para ser hoje melhor do que ontem. E assim sucessivamente. E vencer a si mesmo, como diz o Paulo de Tarso, citando outras palavras, o bom combate, reconhecendo em nós os nossos erros. Mas para isso, por isso que eu iniciei falando na reflexão de antes de ser espírita e depois sendo espírita, quando a gente reconhece algo de ruim em nós, nós já estamos nesse caminho de vencer a nós mesmos. Porque antes a gente nem reconhece. Qual de nós aqui não foi chamado, já não foi considerado aquele verdadeiro turrão, que não aceita nada, que é do jeito dele e que se for contra está errado. Só ele está certo. Só ele tem que ser do jeito dele. Quem de nós já não foi assim? E hoje, deixar algumas coisas para trás, não dar importância para as outras, observar o que é realmente importante para o nosso processo evolutivo, saber trabalhar a questão da mágoa, do perdão, do auto-perdão, da cura, da autocura, como diz Divaldo. Esse é um processo que nós vamos trabalhar muito nesta vida, em outras, em outras, em outras. Ou melhor, nesta encarnação, né? Porque a vida é só uma. Nós somos várias reencarnações.
E quando, Hernani, se alguém pode me perguntar, né? Quando que eu vou realmente falar assim, vencer a mim mesmo? Eu não sei te dizer quando, e nem como, porque cada um é um processo nesse amontanhado de justiça divina. Cada um de nós tem um processo lá. Alguns são mais rápidos para compreender isso, outros demoram mais. Então não precisamos estabelecer datas. Mas é inevitável a gente não refletir que nosso dia é completo de situações para que a gente possa trabalhar isso em nós. É só a gente fazer uma pequena reflexão. É só a gente parar quando chegar agora, no final da noite, quando for fazer nossas preces, refletir um pouquinho e falar assim, aonde eu poderia ter sido melhor? Quais os sentimentos que eu consegui trazer para mim dentro de casa? Eu tenho alguma mágoa do meu dia? De algum acontecimento, ou de alguma pessoa que cruzou o meu caminho durante o meu dia? Algo que aconteceu que eu não consegui engolir, que está aqui me atrapalhando, que está me dando aquela sensação ruim? Como eu posso trabalhar isso? Santo Agostinho fala muito bem disso no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente fazer uma autorreflexão para que a gente possa ser amanhã melhor do que hoje. E pensando nisso, reflete também sobre como essas coisas chegam até nós. Se é acaso, injustiça, ou se as próprias dificuldades que nos faz refletir são verdadeiros ensinamentos para que a gente possa vencer a nós mesmos. Porque eu escutei uma frase de Haroldo que eu achei maravilhoso, porque ele falou assim, a dificuldade que nós passamos hoje, a dor que nós estamos vivendo, nós sempre quando estamos nessa situação, nós procuramos um remédio. Né? E aí às vezes a gente encontra isso numa casa espírita, eu preciso falar com alguém no atendimento fraterno, eu preciso encontrar algo que me faça ficar mais tranquilo, que me faça ficar mais sereno. E ele falou um negócio muito interessante, que na verdade as situações que nós vivemos durante o dia já é o remédio, já é a condição para que a gente possa vencer nós mesmos. Tudo que nos faz refletir, ou que nos incomoda, ou que nos deixa triste, ou que nos magoa, ou que nos irrita, já é um caminho para que a gente possa refletir, para que a gente possa vencer a nós mesmos. Existe uma frase, e aí para a gente continuar a nossa reflexão, de Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo. Ela fala assim, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Reflete um pouco. Vamos pegar a seguinte situação. Alguém me agride verbalmente ou de qualquer maneira. Qual a minha reação? Automática. Quando a gente não tem esse certo lucidez da doutrina, ou quando a gente ainda não entendeu o que é vencer nós mesmos, invariavelmente a gente responde. Mas quando a gente absorve esse ensinamento e tenta ser melhor, numa situação como essa, o certo é silenciar. Por mais que dentro de nós aquele vulcão de rir ainda esteja lá pulsando, vivo e forte, nos incentivando e pedindo revide, dá nele, devolve, não deixa barato. Se a gente consegue silenciar, a gente já começa a entrar no caminho dessa reflexão. Porque não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale. Não vale a pena. Quantas vezes, e eu estou falando de mim agora, já fiz uma reflexão dos atos que cometi nesses momentos, e depois eu penso assim, poxa, se eu tivesse mais calma eu não teria feito aquilo, não teria dito aquilo, eu não teria respondido daquela maneira. Se eu tivesse saído, ou se eu tivesse ficado calado, talvez toda essa situação que está agora não tivesse acontecendo. Porque na verdade,
nós temos o nosso livre-arbítrio, que fala da doutrina espírita, para responder a essas agulhadas da vida da melhor maneira que a gente ache. Mas é inevitável também que vamos colher conforme a gente faça. E quando a gente trabalha essa questão de vencer a nós mesmos, nós temos que ter alguns princípios para isso. A doutrina estabelece alguns maravilhosos. Vem nos mostrar a imortalidade da alma, nos mostrando que essa fase encarnatória aqui é apenas uma passagem rápida, que é uma oportunidade também, se a gente parar para refletir, de poder recomeçar, de poder vencer nós mesmos. Né? Vai bem em cima do título a nossa fase da reencarnação aqui na Terra, porque imagine quando a gente chega lá e a gente vê as coisas que nós alcançamos, as coisas que deixamos de fazer, os débitos e os créditos, e pedimos, olha, deixa eu voltar, para que eu possa combater em mim tudo isso aí que eu não consegui. E aí Deus nos dá essa oportunidade. A vida, se assim eu posso dizer, ela é repleta disso. Nos alimenta sempre com situações que nos pode dar o avanço ou estacionar. Para vencer a nós mesmos, em primeiro lugar, devemos primeiro reconhecer onde nós estamos nesse processo. Quais são as nossas tendências, o que eu posso fazer, o que eu consigo controlar, qual caixinha que eles falam, né? Que eu consigo mexer e não vai me dar problema. Porque aquelas caixinhas que eu não consigo mexer ainda dentro de mim, deixa na prateleira. Se você não consegue resolver esse problema ainda, deixa lá. Deixa parado lá. E continua aqui no teu processo, resolvendo aqueles que você pode e que você consegue. Porque algumas ainda a gente não consegue. E muitas vezes tentamos resolver e saímos machucados, feridos, fisicamente e psiquicamente. Essa que é a verdade. Então, se a gente pudesse dizer, né? Como é que eu posso então se vencer a mim mesmo? Que base eu posso ter? Que conhecimento eu tenho? Eu vou contar uma história. Tem a mensagem de Emmanuel, se não me engano, Fonte Viva, mensagem 30, se não me engano. Educando, é o nome do título da mensagem. A mensagem relata mais ou menos, fazendo uma síntese, de semente, nascente de rio, e ele faz uma comparação assim. Como é que eu posso vencer a mim mesmo, Hernani? Nós primeiro precisamos entender que já está em nós, já está aqui dentro, desse espírito que aí habita seu corpinho, já está aí, essa semente, essa fonte. Se Jesus olhasse para você hoje, se Jesus olhasse para você hoje, ele já sabe onde você vai chegar daqui 500 anos. Porque ele já sabe, já. Ele já sabe. Mas eu não estou entendendo. O que você quer dizer? Olha, se Deus está em nós, como nós estamos nele, e se fizesse um exame DNA espiritual, era 100%, nem 99%, era 100% positivo. Você é filho de Deus. Está lá, está constando. Se nós somos filhos dele, e ele sabe onde nós vamos chegar, esse processo nosso de reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, é o processo mais, olhando assim de cima, de vencer a nós mesmos. E durante nossa reencarnação, nós vamos vivendo situações que vão nos mostrando e nos direcionando. Porque a vida tem um negócio que é muito sério. Ela tem um direcionamento para o nosso processo evolutivo. Por mais que a gente tente fugir de situações, essa situação vai chegar. E aí a gente tem que saber lidar com ela. Saber lidar com ela. Pense um pouco no que você já viu até hoje. Agora, com um olhar um pouquinho mais sereno para a vida,
com o olhar já voltado para os ensinamentos do Cristo, independente da religião. Eu falo espírita porque é aquela que mais conforta meu coração. Isso não quer dizer que as outras não, mas essa é a que mais me conforta. Eu olho de novo para a vida e vejo as dificuldades que me aparecem durante o meu dia. E às vezes eu me pego já silenciando, apenas abaixando a cabeça. Algumas coisas eu ainda não consigo, eu confesso a vocês. Eu não consigo vencer ainda. Mas essas coisas são as caixinhas que eu falei, que eu deixo de lado para depois resolver. Agora, pense comigo. Se você é essa semente que Emmanuel fala, essa fonte que Emmanuel fala, vamos parar para pensar um pouquinho. A semente, ela já tem dentro dela a árvore pronta. Basta colocar na terra, colocar a pressão da terra, na escuridão, para que ela rompa a casca, brote e nasça e vai e cresce a árvore, dá frutos e tudo mais. Essa semente está dentro de nós. A fonte do rio, pequena fonte, o rio São Francisco, enorme, mas nasce lá em cima com um risco de água e se transforma nesse monstro de rio. Isso está em nós. Nós vamos vencer, sim. Demanda tempo. E aí eu fiquei muito impressionado com o depoimento de um espírita que foi dependente químico durante 10 anos. E eu conversando com ele, eu falei assim para ele, cara, como é que você venceu isso? E como é que você vê essa perspectiva agora como espírita de recomeço? Ele falou assim, Hernani, vencer a mim foi o meu maior desafio. Mas eu aprendi uma coisa muito legal com tudo isso, referente à nossa imortalidade. Eu posso, nessa encarnação, como fiz durante esses 10 anos, estragar a minha encarnação. Estragar o meu corpo físico, como também o meu perispírito, de tanto uso da dependência química. Mas eu vou ter oportunidade de recomeçar em outra. Pode ser que na outra eu venha com alguma deficiência, com alguma parte do corpo físico já com um recurso diminuído devido ao meu abuso de agora. Mas é uma chance. Na outra reencarnação eu já venho melhor, e na outra eu venho melhor, e aí eu vou vencendo a mim mesmo com as reencarnações que, graças a Deus, Ele nos dá essa oportunidade. Então, não tenha pressa, mas não fique parado. Esse é o grande negócio. Não tenha pressa, mas não fique parado. Procure caminhar sempre em direção de melhorar suas más tendências, como diz Kardec. Seja um bom espírita. Trabalhar sempre a questão do mal que existe em nós. Chico fala uma frase maravilhosa também. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. E é verdade. Mas para isso, nós precisamos reconhecer que existe. Reconhecendo que existe esse mal em nós, a gente começa a trabalhar com boa vontade, perseverança, lutando sempre contra as más tendências, como diz Kardec. Se eu tenho essa oportunidade e sei que essa semente, essa nascente está em mim, é muito legal. Sabe por quê? Porque a doutrina espírita ela estuda e te mostra uma fé raciocinada. Então ela nos fala assim, princípio inteligente, espírito e espírito puro. Olha o processo da semente. Começamos lá ignorantes e viemos em encarnações, reencarnações, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, até que a gente possa tirar de nós o excesso. Você quer um exemplo de como a gente deve começar a olhar a vida? Imagine alguém bem fofoqueiro. Tem nele um grande orador. Só precisa tirar o excesso que atrapalha e direcionar ele para que ele possa falar de coisas boas. Aí ele já não passa a ser mais o fofoqueiro.
Entende? Como tudo é uma questão de tempo, de aprendizado, para que a gente possa reconhecer o mal que existe em nós e a gente começar a trabalhar isso, para que a gente possa vencer a nós mesmos. É que nós temos um negócio em nós ainda, que aí o Hernani aqui acredita que deve ser o Hernani, tá? Não é a doutrina, é o Hernani, que deve ser das tendências das nossas reencarnações anteriores. Vocês já repararam isso? Que a gente quer sempre a coisa para agora, para ontem. Se eu sofro hoje, eu quero um remédio que eu tome e que pare. Se eu desejo algo que eu já almejei e não conquistei ainda, eu gostaria que as coisas acontecessem rápido. E quando eu estou feliz, nossa, como eu gostaria que fosse assim o tempo todo. Mas não é. Precisamos passar por esse processo educativo da vida, que nos ensina a trabalhar as más tendências em nós, a superar as nossas tendências, para que a gente possa realmente começar a praticar o bem e começar a refletir sobre ele cada vez mais. Porque quando a gente, fazendo um comparativo no nosso processo de orgulho, quando eu falo assim, pegar um exemplo, ele é um bom profissional, mas eu sou melhor. Ele faz bem isso. Não, realmente ele faz bem isso, mas eu já consegui fazer melhor. E aí você pega um espírito puro olhando para alguém que está numa dificuldade, perdido, cego na sua própria maldade, ele olha para ele e fala, ele é igual a mim. Só é uma questão de tempo para que ele possa enxergar. Então, se posso dizer algo que console, você hoje, minha irmã, meu irmão, meus queridos amigos, estiver passando por momentos difíceis, ou aquele momento que você não quer dar o braço a torcer, porque isso é verdade. Às vezes nós não queremos dar o braço a torcer. Aprenda uma coisa, vai chegar um tempo que você vai olhar para trás e vai falar, nossa, como eu aprendi. Que bom, como diz Paulo de Tarso, que já somos o que somos. Porque se olhar para trás, nossa, a gente entra um pouco em desespero. E por isso que Deus misericordioso fez o processo do esquecimento de vidas anteriores. Então, reflete um pouquinho. Vencendo a si mesmo. Primeiro se reconheça nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Eu costumei anotar as minhas, sabia? Eu anoto. Cara, aconteceu um negócio comigo hoje que eu senti isso, então deixa eu refletir. Aí eu anoto e deixo aqui. De vez em quando eu olho e vejo se eu já superei algumas. Então reconheça em você primeiro isso, mas reconheça também as suas virtudes, as suas qualidades. Porque são elas que te impulsionam para fazer essa mudança. Porque é muito bom ouvir ou sentir que nós vencemos algumas. Qual de nós não tem esse prazer? De falar, poxa, hoje eu já não sinto mais raiva daquilo que me aconteceu. Poxa, hoje eu consegui perdoar. Então, meus queridos, reflita sobre isso. E para fechar, a gente terminar o nosso evangelho, não tem jeito. Cedo ou tarde, nós vamos nos encontrar, todos nós, num plano bem superior, aonde todos nós já superamos o título de hoje. Já vencemos a nós mesmos. Ok? Então convido todos agora para que a gente possa fazer a nossa prece, as nossas vibrações, lembrando do copinho de água, que você pode deixar aí do lado da cabeceira da sua cama, na mesa, do lugar que você está nos assistindo, uma garrafinha de água, acreditando sempre que os mentores estão trabalhando e que estão fluidificando essa água. Ok? Convido a vocês a serenar os corações, elevar os nossos pensamentos a Jesus e a todos os seus trabalhadores. Jesus, que é o grande governador do nosso planeta. Mas eu convido a todos a fazer uma doação de energia para os nossos irmãos do Afeganistão e do Haiti. Senhor,
Não questionamos os teus desígnios dos processos coletivos do nosso planeta. Mas aqui, Senhor, todos nós tiramos de nosso coração o pouquinho que temos e oferecemos a Ti, Pai, para que possa chegar a todos eles, aos povos em guerra, às aflições, que passam por tormentos da natureza, do processo natural do planeta. Que esta luz possa abraçar a todos os governantes, que possam ser tocados em seus corações, para que possam, Senhor Jesus, governar para os mais fracos, para os que mais precisam. Rogamos a Ti, Senhor, luz do mundo, médico das almas, que ilumine os hospitais, que ilumine, Senhor, as detenções, que ilumine os orfanatos, os asilos, os nossos queridos irmãos que moram na rua, que o Senhor ilumine as casas espíritas e seus trabalhadores, cada lar deste planeta, que é a célula, Senhor, do Teu Evangelho. Que o Senhor ilumine cada casa, cada chefe de família. Que o Senhor nos dê, Senhor, a intuição das Tuas palavras para o nosso dia a dia, aplicando em nós o Teu Evangelho, para que possamos vencer a nós mesmos. Jesus querido, que Tua luz chegue a todos os cantos escuros do nosso planeta, levando a esperança, a harmonia, para que todos reconheçam em Ti o grande Salvador, a luz do mundo. Assim nós agradecemos a oportunidade. Obrigado por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, e que o Senhor esteja conosco sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, turminha. Fique com Deus.